Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Olha só, primeiro eu gostaria de dizer que estava bonito poder louvar a Deus e ouvir a voz do pessoal cantando uma igreja. Tem aqueles que cantam um pouco desafinado, né? Mas a Bíblia diz que Deus interpreta até os nossos gemidos, né? Então deve interpretar também as notas um pouco atravessadas. Mas o importante é todos nós louvarmos a Deus e adorarmos o nome dele, né? O louvor é algo tão importante, sabe por quê? Porque é Ele que prepara o nosso coração para receber a palavra de Deus. Quando a gente está cantando, quando nós estamos louvando, adorando a Deus, a gente está primeiramente abandonando e deixando de lado toda a correria do domingo, o que aconteceu no churrasco, a maionese que desandou, coisas assim. E a gente volta o nosso olhar para Deus. E a partir disso, então, a gente começa a se concentrar nele, adorar a Ele, reconhecer quem Ele é. E abrir o nosso coração. Não é só a nossa boca que a gente tem que abrir quando louva. A gente tem que abrir o nosso coração. Então é muito bom ouvir esse coral, né, louvando a Deus junto. E hoje, pessoal, então eu quero trazer para nós o início de um estudo bíblico baseado no livro de Daniel. Na verdade, no primeiro capítulo de Daniel. Sabe por quê? Um tempinho atrás eu estava passando um abismo ligado, assim como muitos devem passar ou receber e estudar. E acabei tendo a surpresa não, porque já conhecia lá pela terceira lição do Abismo Ligado, que fala sobre as tentativas humanas de se aproximar a Deus. Vocês lembram disso? Tentativas humanas de se aproximar a Deus. O homem, ele tenta por meio da religião, por meio de boas obras, por meio de filosofias. Lembram disso? Eu estava nessa parte, lá, tentando explicar, achando que eu que estava dominando e abafando, né? Que o novato que não sabia nada. Que nada. Deus estava falando para mim. Quando eu li o trecho, deixa eu passar aqui, o versículo que nos diz a respeito de vãs filosofias, lá em Colossenses 2:8. Colossenses 2:8. Se tu tem tua Bíblia, pode abrir ela, porque nesse versículo lá diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Deu-lhe-bá, escravizar é uma palavra muito pesada, muito forte. Mas ele continua dizendo, ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Filosofia é um dispositivo de ideia, é um modo de pensar, é um modo de reconhecer o mundo, é um modo de agir diante do mundo, né? Então, cuidado para que ninguém te escravize a um dispositivo de ideia, a um jeito de pensar que é vã, que é enganoso e que se fundamenta nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. E daí eu lendo isso eu pensei, está explicado. Minha inconformação com todo esse mundo e tudo aquilo que tem acontecido, sendo tão difícil e cada vez mais, a gente vê uma sociedade que vai se destruindo. Vindo para cá, vim sentindo São Francisco, passei ali perto da Via Delvino. Acho que devia ser uma menina que devia ter uns 13 anos, com um cigarro desse tamanho, na sinaleira, fumando. Daí eu pensei, meu Pai do céu, onde é que nós estamos enfiados? Né? Aí vai mais um pouco à frente, tu encontra outro. O cara vem lá com os... Hoje é moderno, né? Uma fumaceira que deu uma neblina lá. E eu dirigindo, pensei, gente, onde é que nós estamos? Claro, pessoas assim tão jovens, o medo e a tristeza que já são tão jovens, já estão escravizadas a filosofias que esse mundo propõe. E a Bíblia aqui estava me alertando naquele momento do abismo ligado, a mim e aquela pessoa, e nos alerta hoje para termos cuidado para não nos escravizarmos a esse tipo de pensamento, a essas atitudes que são baseadas em tradições humanas. Se não bastasse aí, a gente seguiu mais um versículo lá em Efésios. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo. Tá, então quer dizer que o mundo possui uma ordem que pessoas, seres humanos, vivem, se direcionam, caminham, e a ordem desse mundo é governada pelo príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então quer dizer que o mundo é repleto de filosofias vãs e enganosas que buscam não os escravizar. E tudo isso provém de um líder, um reinado espiritual
que vive e que atua naqueles que vivem na desobediência. Poxa, isso explica muita coisa. Significa que o nosso mundo, né, como a Bíblia nos diz, é governado pelo príncipe da potestade do ar, Satanás. E nesse momento eu comecei a me confrontar com uma série de coisas, porque, sim, eu percebi que a gente vive num mundo com valores completamente deturpados que não agradam a Deus. E numa sociedade governada por um reinado maligno que busca destruir aquilo que existe de mais precioso no homem, que é a imagem de Deus. Aquilo que Deus comunicou, né? Nos fez conforme a sua imagem e semelhança a esse sistema mundano procura nos destruir. E eu pensei, agora quebrou tudo, agora foi. Como eu posso lidar e viver num mundo de trevas, num mundo governado por Satanás? E daí é o que eu quero trazer para nós hoje. Porque alguém também passou por uma circunstância bem parecida e que pode nos dar muitas evidências e clarezas para poder suportar esse mundo e, mais do que isso, reconhecer quem Deus é, reconhecer quem nós somos em Deus e não abandonarmos nossa identidade em Cristo. Eu estou falando do livro de Daniel, capítulo 1, e é o que nós vamos estudar hoje, né? E antes de entrar propriamente dito nesse livro, quero convidar vocês a orar mais uma vez. Pode ser? Pai, nós nos entregamos diante de Ti, diante do reconhecimento que sem Ti nós não temos saída. Nós perdemos a essência de quem nós somos, nos destruímos e destruímos aqueles que estão ao nosso redor. E Pai, esse mundo precisa de Ti, nós precisamos de Ti. Nós queremos entender como viver nesse mundo tão difícil sem abandonar a nossa identidade em Ti, Senhor. Pai, nos auxilia por meio da Tua palavra essa noite, para que nós possamos entender quem Tu és e o que Tu espera de nós, Senhor Jesus. Nós oramos com o nosso coração aberto, carentes e necessitados da Tua direção na nossa vida, Pai. Fala conosco e nós agradecemos por aquilo que o Senhor vai nos trazer em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, como nós podemos viver o reino de Deus, viver aquilo que Deus tem proposto para nós, em um mundo que é governado por Satanás? Como nós podemos viver dessa forma? E como eu estava falando, o livro de Daniel e seus amigos, né, faz com que a gente possa entender alguns princípios para levantar a cabeça e não perder a nossa identidade em Deus, mesmo em um mundo de trevas. Daniel estava na Babilônia. Daniel foi, junto com o povo judeu, retirado cativo, prisioneiro, era um prisioneiro de guerra, indo em direção à Babilônia como um prisioneiro, escravizado naquele império que dominava o mundo e que tinha valores completamente diferentes dos valores que ele acreditava. Então, o que eu quero trazer hoje para nós é o mesmo conflito que Daniel estava vivendo lá. Como o Espírito de Deus pode nos fortalecer e a nossa luta para o espírito da Babilônia. Quando eu digo Babilônia, eu quero dizer um espírito comandado por Satanás. Como nós podemos viver em um reino, mesmo pertencendo a um mundo que caminha cada vez mais na direção do maligno, né? E era isso então que Daniel também estava enfrentando naquele momento. Para a gente poder entender um pouquinho, é sempre importante um contexto, né? Daniel foi quem escreveu o próprio livro de Daniel, e ele escreveu lá por volta dos seus 80, 90 anos já. Ele foi para Babilônia muito jovem, provavelmente adolescente. E no final da sua vida lá, então, ele escreveu o livro. Isso a gente vê Daniel 8, no capítulo 9, no capítulo 10, todo esse contexto, né? Quando e onde foi escrito? Ele foi escrito por volta de 600 anos antes de Cristo, enquanto Daniel morava na Babilônia, presumindo que era adolescente, como eu comentei antes. E Daniel deveria ter cerca de 80 anos quando escreveu o seu livro, né? As características desse livro, a gente poderia dividir ele em duas partes. Primeiro, do capítulo 1 até o 6, Daniel tem 12 capítulos. É um livro curto. Até convido vocês a ler durante a semana. Mas a gente pode dividir em duas partes. Do 1 até o 6, a gente tem as histórias a respeito de Daniel e dos seus 3 companheiros. É uma saga eletrizante. E depois de Daniel 7 até 12, então, a gente consegue entender as visões e como, todo esse ar profético que Daniel nos traz e que nos conduz até
somando com o último livro da Bíblia, Apocalipse, para a gente entender a respeito dos últimos dias e a segunda vinda de Jesus Cristo. É um livro curto, mas muito, muito, muito rico. E falando um pouco sobre a Babilônia ela era uma cidade muito antiga e próspera. Era um império que governava todo aquele momento, um império gigantesco. Era um grande centro comercial e cultural, ou seja, não era só de sua estrutura, arquitetura e seu tamanho, mas ela influenciava tudo que estava ao seu redor no seu contexto cultural. Até Babilônia, e o imperador babilônico, o Nabucodonosor, tinha uma filosofia diferente de conquista. Ele conquistava o povo, trazia pessoas para perto dele e tentava influenciar essas pessoas, fazendo com que eles vivessem os costumes e a cultura babilônica. A gente sabe também, porque no último livro da Bíblia, nos diz em Apocalipse que a Babilônia não é uma coisa muito boa. Ela se tornou um símbolo da degradação moral, da idolatria e do materialismo. É isso que a gente vê, o espírito satânico da Babilônia. A gente vê isso em Apocalipse 17:5, que diz, em sua testa havia esta inscrição, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. O que eu quero dizer com Babilônia não é só a respeito do imperador babilônico, Nabucodonosor, não era só a pessoa, mas é o que estava por trás de todo esse império. Na verdade, ele era uma figura humana que representava valores diabólicos dentro daquele momento da história. Ele conquistava pessoas, inclusive conquistou o povo judeu, para destruir esses valores. Conquistar e transmitir os valores e a imoralidade demoníaca. Esse mesmo espírito que atuava na Babilônia, a gente pode também pensar que atua e atuava em momentos diferentes. Satanás, ao longo da história, atuou em muitos outros impérios, momentos e circunstâncias. Diria que em Sodoma e Gomorra, provavelmente, eles viviam um costume pagão, seguindo princípios diabólicos. Nos tempos de Noé, como estava aquela sociedade, onde Deus encontrou um único homem justo em meio a toda aquela multidão. Aquela multidão estava sendo influenciada por um governo espiritual satânico. Lá em Nínive, vocês lembram do profeta Jonas, que foi engolido pela baleia, mas mesmo assim, contra a sua própria vontade, foi lá pregar para o povo de Nínive. Aquele povo de Nínive estava sendo influenciado por um governo espiritual satânico. A gente pode trazer também um pouco mais para nós hoje. Fiquei refletindo isso na história bíblica, mas para nós hoje, eu acredito que sim, um governo nazista que tem como função e desejo destruir o homem, fazer com que o ser humano idolatre a outra pessoa, outro homem, e esqueça seus valores divinos e cristãos, não provém de Deus. Também nas ditaduras, lá na Coreia do Norte, onde tu vê a foto do ditador gordinho lá na parede das escolas, tiram-se a imagem, o desejo do ser humano em adorar a um Deus criador para adorar um ser gordinho na parede. O que existe de mais satânico do que um homem adorar outro homem? A gente pode ver também na religiosidade que hoje é extremada nos povos árabes, lá no Irã, que o pessoal prefere morrer por Alá, sacrificar sua vida para destruir o outro. Isso provém de quem? De um governo, de uma autoridade espiritual demoníaca. E também a gente pode falar muito sobre o que vai acontecer esse ano e o que tem acontecido já há muito tempo, que é uma agenda revolucionária progressista. Talvez para ti eu esteja falando em grego, mas é todos os partidos com viés de esquerda que tem como propósito destruir moral e ética de princípios judaico-cristãos. Eles têm uma agenda, uma programação para destruir isso. E se a gente for mais profundamente, destruir o quê? Destruir o homem e seus valores que Deus comunicou, seus atributos. Como eu comentei antes, a nossa imagem construída, nós que somos conforme a imagem e semelhança de Deus. Essa agenda revolucionária tem o desejo de construir um novo homem, livre de todos os valores morais e éticos cristãos judaicos. Quem que está por trás disso? Quando eu vejo uma adolescente de 12, 13 anos puxando um cigarro, aqui na nossa cidade, num bairro próximo ao nosso, que dirá na nossa quadra, o que está por trás disso? Quem que está governando? Quem que está com a sua mão invisível conduzindo? Satanás.
A gente não pode esquecer que o nosso governo não é simplesmente o presidente da república, um governador, um senador. Mas nós estamos vivendo um tempo onde o príncipe é o nosso inimigo. E Daniel também estava nisso. Estava na Babilônia. Isso que eu quero dizer, espírito da Babilônia, um espírito que provém de Satanás. E nós, que estamos aqui com o dever de representarmos o Espírito de Deus, os valores divinos, né? Então, queria ler com vocês Daniel, capítulo 1. E ali, nesse primeiro capítulo, são 21 versículos, a gente vai poder entender muita coisa. E como nós cristãos podemos combater esse governo satânico. Daniel, capítulo 1 diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, tomou posse, governou. Talvez hoje a gente poderia dizer que ele fez um atentado terrorista, sabe? Tomou posse do negócio. E o Senhor, olha só, Deus entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Gente, algo que a gente tem que levar sempre em consideração é que nada foge do controle de Deus. Por mais que esteja no sistema governado, nada foge do controle de Deus. Deus está acima de tudo. E Deus permitiu que Jeoaquim, rei de Judá, fosse entregue a Nabucodonosor. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, Deus com letra minúscula, um falso Deus, na terra de Sinear. E os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Olha o que Nabucodonosor fez. Ele pegou tudo que estava no templo, permitido por Deus, e levou para a vanglória dele, para exibir, para dizer, olha só quem eu sou, olha o que eu conquisto, olha o que eu tenho, olha o que eu peguei, eu sou grandão. Então o rei ordenou que Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza. Não era qualquer um. Não era qualquer cidadão. Eram pessoas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, não era tipo que nem eu, de boa aparência, não era como muitos aqui, estou brincando. Cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Eles praticamente estavam fazendo um cursinho pré-vestibular, ou um cursinho para um serviço público, vamos colocar assim, né? Naquela época. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. E eles recebiam um treinamento durante 3 anos, uma faculdade praticamente. E depois disso que passariam a servir o rei. Continuando nos dizendo que entre esses então estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Parênteses que a gente conhece às vezes mais os nomes babilônicos, né, do que o nome original. Às vezes aí, né, Sadraque, Mesaque, Abednego, a gente conhece parece que mais isso do que o nome judeu, né. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, disse o seguinte: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passando os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados em lugar disso lhe dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência.
E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Sírio. Eis aqui, então, todo o trecho do capítulo 1. E agora eu quero retirar princípios para a nossa vida. Primeiro, falando sobre princípios, valores, desejos do espírito babilônico. Assim como Daniel, num espírito que atua naqueles que vivem na desobediência, o espírito da Babilônia deseja nos conquistar. Assim como foi com Daniel. Imagine vocês, um rapaz de 15 anos. Judá até a Babilônia eram mais de 800 quilômetros. Provavelmente ele fez isso a pé. Assim, né? Escravizado. Tentando ser conquistado. Vamos ler o primeiro trecho aqui, de novo, de Daniel, os 2 primeiros versículos. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, com letra minúscula, na terra de Sinear, e os colocou na casa de tesouro do seu Deus, com letra minúscula. Olha só, primeira questão e até mais importante antes disso. Vocês sabiam que em Isaías, eu não tenho o versículo aqui, mas vocês podem abrir na Bíblia de vocês, Isaías capítulo 39, versículos 6 e 7. Essa profecia contida no livro de Isaías foi dita cerca de 120 anos antes do povo ser escravizado, o povo judeu ser escravizado na Babilônia. Eu vou ler aqui o que eu tenho aqui anotado, diz assim, olha só, 120 anos antes, Isaías nos dizia que um dia tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes serão levados, e se tornarão eunucos do palácio do rei da Babilônia. Isso Isaías já falava cerca de 120 anos antes de Daniel ser levado preso para o rei Nabucodonosor. Outro detalhe importante também aqui, que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, ele foi o 18º rei do trono de Judá. E o povo de Judá cada vez mais foi entristecendo ao próprio Deus, se voltando cada vez mais contrário a Deus e a tudo que ele desejava para o seu povo. Então foi por isso também que Deus permitiu essa prisão na Babilônia, né? Um outro detalhe importante também é sobre Nabucodonosor. Quem é Nabucodonosor? Foi o imperador mais conhecido e poderoso do Império Babilônico. Ele reinou por aproximadamente 43 anos. O Nabucodonosor, vamos colocar aquele vídeo que nos mostra um pouco da dimensão de o que era a Babilônia e onde Daniel estava. Nabucodonosor era um excelente conquistador, um excelente arquiteto, construtor, né? E até uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava, e ainda é considerada até hoje, na Babilônia. São os jardins suspensos da Babilônia. Não se tem como afirmar precisamente, mas se diz que Nabucodonosor construiu esse empreendimento todo para dar de homenagem à sua esposa, que sua esposa veio das montanhas, tipo nós aqui. Então ele construiu um palácio com andares, e nesses andares eram árvores, um jardim gigantesco, né? Será que a gente consegue assistir? Será que vai, pessoal? Antes de nós assistirmos, então, olha só aqui, ó. Isso, pode deixar o play. Esse era o jardim suspenso da Babilônia. Nabucodonosor era um construtor que fez isso no tempo dele. Não é qualquer coisa, não é? Fez tudo isso em homenagem
a sua esposa, como eu estava falando, mas dá para a gente ter uma ideia da dimensão do que era a Babilônia naquele período. Onde Daniel estava, com quem ele estava lutando e tentando realmente não seguir os princípios. Não era contra qualquer um, não era contra alguém pequeno, mas era contra algo grandioso, o maior império da sua época, né? Algo muito interessante também aqui nesses 2 primeiros versículos nos diz, né, a respeito de Sinear, né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, estou lendo o versículo 1, né? Veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou, né? E aqui, ó, mais para o final. Ele levou os utensílios para o templo de Deus na terra de Sinear. A Babilônia, tudo isso daqui, ficava em Sinear. Sabe onde que era Sinear? Podem, pessoal, voltar para a nossa apresentação. Tudo isso aqui que estava, né, construído por Nabucodonosor, ficava sitiado, arquitetado em Sinear. E Sinear é onde a Bíblia nos fala que estava a Torre de Babel. Lá em Gênesis 11, eu achei algo, né, muito significativo. Diz assim, Gênesis 11, do 2 ao 4, olha só. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, o mesmo lugar de onde viria posteriormente, muito tempo depois, vir a Babilônia. E ali se fixaram, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Tu vê só o que pode fazer um monte de pessoas que não acreditam em Deus, que não confiam em Deus, podem levantar um império. E nesse local, então, existia muito tempo depois, né, a Babilônia. Voltando então para o nosso o espírito babilônico. Assim como o espírito babilônica quis governar Daniel, eu acredito que esse sistema que está no mundo também quer nos governar. E quando eu falo governar, eu quero dizer que ele quer nos fazer acreditar mais nele do que em Deus. Ele realmente quer nos tirar todos os valores divinos, retirar tudo aquilo que Deus comunicou a nós, como eu comentei antes. Ele quer nos fazer com que este venha depender mais desse sistema e menos de Deus. Esse é o governo que Satanás, né, o Espírito, lida e constrói ao nosso redor, que nós estamos hoje. Todos os dias nos dizendo para que este venha abandonar aquilo que este acredita e venha seguir aquilo que ele nos diz, aquilo que ele nos fala que é melhor. Eu já não preciso mais depender de Deus. Eu posso depender da minha educação, do meu diploma, do meu trabalho, do meu sucesso. A minha identidade já não está mais em Cristo, ela está no meu cartãozinho de visita, onde que diz ali minha função. E a minha mentalidade já não é mais conhecer a Deus e me aprofundar nele, mas sim viver o sistema do mundo e ser conquistado para conquistar e ser alguém conforme o mundo nos diz que deve ser. Como é muito fácil nós nos iludirmos com esse governo mundano, onde este acaba se encantando muitas vezes com o conforto, se enganando muitas vezes com aquilo que ele nos apresenta, e este deixa de lado os princípios de Deus. O espírito de Satanás também deseja nos governar. Ele deseja retirar aquilo que é mais precioso de Deus. E somos nós. Mesmo nós, cristãos, que muitas vezes vivemos o mundo, temos atitudes muito similares a pessoas que não conhecem a Deus. E daí o governo de Satanás fica faceiro, né? Fica feliz, porque ele está governando até mesmo aqueles que estão dentro da igreja. Primeira questão, então, que nós temos que estar com o nosso olho bem aberto, que é algo que aconteceu com Daniel, que no primeiro livro a gente pode ver, não só com ele, mas com muitas pessoas naquele período, e que eu acredito que hoje também o mundo está de portas abertas para isso, é que esse sistema mundano quer nos governar. Quer nos fazer esquecer dos valores cristãos para viver o que ele nos apresenta, depender menos de Deus e depender mais dele. É isso. Quer nos governar. Mas também tem um outro ponto. O espírito da Babilônia, da mesma forma que fez com Daniel, também quer nos treinar, também quer nos mudar,
também quer nos fazer ser diferentes. Também não quer só que a gente se encaixe dentro de uma filosofia, como eu comentei antes, enganosa, baseada nas tradições humanas, como a gente viu na Bíblia, mas não, ele quer mudar a nossa essência, aquilo que nós realmente somos. E foi o que a gente viu em Daniel também. Olha só, lendo lá diz que o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos e de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Mais para frente a gente vai vendo ali, que o rei designou uma porção diária da sua própria comida e do seu vinho para essa turma, né? E dentre todos eles, então, estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Algo bem significativo nesse trecho que eu quero citar a respeito de treinar é que eles tinham uma dieta controlada, veja só que específico, né? Uma dieta controlada e também seus próprios nomes foram mudados. Aquilo que eles se alimentavam mudou. Ou deveria mudar, era o desejo daquele governo. E o nome deles, a identidade deles, também deveria mudar. E quando a gente fala a respeito da alimentação, é que Daniel e seus amigos foram tentados a provar o banquete do rei e a comer o que existia de melhor. Provavelmente, o rei estava fazendo isso para que eles pudessem provar do conforto babilônico. Imagina o churrasco que não devia existir ali. Imagina as pizzas, a lasanha, o vinho, algo que talvez eles nunca tiveram na vida deles. Imagina o deslumbre de jovens de 15, menos de 20 anos, diante disso, sendo treinados pelo rei da época do maior império. O que Nabucodonosor estava fazendo era dizendo para eles, dependam menos de Deus, eu sustento vocês, eu alimento vocês. A Bíblia também nos diz ali, nosso trecho de Daniel, que Daniel e seus amigos não quiseram então comer essa comida impura do rei, mas decidiram então comer legumes, se ausentar. E muitas pessoas justificam que eles não fizeram isso, de se alimentar com a dieta do rei, porque talvez fosse consagrada aos deuses do Império Babilônico. Mas acho que os vegetais também deveriam ser consagrados. Acho que tudo era bem consagrado, né? Não era só a carne e o vinho. Acho que os vegetais e os legumes também. O que eu quero dizer é que, além só da parte física e da alimentação, Nabucodonosor estava tentando mudar quem eles eram. Tentando mudar o coração deles, mostrando o conforto onde eles estavam, para que eles pudessem ser tentados a provar do bem e do melhor e depender desse governo. E não mais depender dos Deus, né, deles. Um outro fundamento muito importante também é os seus nomes, porque o nome traz algo muito significativo para a pessoa. E quando o rei ordenou então a mudança do nome, que era até um costume bem grande na época, mudou de Daniel para Beltesazar. E mais do que isso, significa Beltesazar, significa que Baal proteja a sua vida. Algo completamente contrário àquilo que eles acreditavam e o que eles viviam na época. Ananias então se transformou em Sadraque, que é ordem de Acu. Acu é um deus, o deus da lua. Imagina teu nome sendo mudado para algo completamente oposto daquilo que tu acredita. Misael se transformou em Mesaque, que quer dizer quem é o que Acu, o deus da lua, é. E depois Azarias, que virou Abednego, é servo de Nebo, outro deus pagão babilônico. Até os nomes, até a essência foi mudada. Da alimentação ao nome, daquilo que eles depositavam e necessitavam, todas as suas necessidades físicas e até a sua essência. O espírito da Babilônia queria transformar eles em novos homens, né? Da mesma forma, eu acredito que o mundo hoje também nos treina para tentar nos apagar da memória quem Deus é. Para tirar de nós todos os nossos valores cristãos e vivermos aquilo que o mundo prega. E a pergunta que nos fica é, quanto de nós a gente tem realmente acreditado no sustento único e necessário que provém de Deus? E não temos talvez trabalhado mais, porque o sistema do mundo nos diz que é necessário. Nós temos talvez
insatisfação com o que Deus nos dá, com a nossa rotina, com a nossa estrutura, com a nossa moradia, com aqueles que estão ao nosso redor. E a gente deseja viver um outro estilo de vida, um estilo de vida que a gente enxerga por aí e que aquilo representa sucesso. É o que estava acontecendo com Daniel e é o que eu acredito que acontece conosco ainda hoje. Antes de falar sobre o Espírito de Deus, o que precisa ficar claro para nós é que o mundo quer mudar a nossa identidade que nós temos em Cristo. Quer livrar da nossa mente toda a nossa dependência em Deus. E que este venha a idolatrar um sistema, um mundo, um ser humano, a uma autoridade. O mundo tenta apagar da nossa memória quem Deus é. Essa é a tristeza daquilo que nós temos vivido. E por isso é tão importante também este ter os nossos olhos bem abertos para aquilo que vai acontecer esse ano, o ano de eleições. E que este possa realmente exercitar a nossa cidadania com fé em Deus e em representantes que caminham na direção que Deus aprova e não aqueles que realmente querem construir um novo homem ausente, distante de todos os valores cristãos. Porque é isso que o espírito satânico que atua nesse mundo deseja. Mas chega de falar desse espírito, porque o que cabe a nós e o que, além da percepção do mundo que nós vivemos, a nossa dependência total e real precisa ser no Espírito de Deus. E quando nós falamos no governo de Deus, é um governo real. É um governo que não é algo que a gente imagina que é distante. Não, é um governo que Deus, com toda a sua soberania, controla todos os desfechos da humanidade. Isso eu não vou ler, mas a gente poderia continuar a ler mais do versículo 8 até o final do nosso capítulo 1, para tirar algumas verdades e princípios para nós. Como a gente já leu algumas vezes, eu quero retirar 2 princípios, na verdade, a respeito das atitudes de Daniel e dos seus amigos para enfrentar esse sistema que era contrário à vontade de Deus. Primeiro, aqui eu vou pular essa parte, do versículo 8 até o versículo 21, todo o capítulo, né? Primeiro, o que eles tiveram, e são 2 princípios que eu quero trazer para nós hoje, e quero que este venha a aplicar diante desse mundo tão selvagem que temos vivido, similar ao tempo da Babilônia com Daniel. Nós necessitamos ter firmeza e coragem. Firmeza porque os 4 jovens, eles não adotaram entre si os novos nomes impostos pelo império. Quando o governador disse, eu desejo que vocês mudem quem vocês são, a essência de quem vocês realmente são, na identidade daquilo que você se encontra, e isso vai começar pelo teu nome. Eles não temos nenhum relato na Bíblia que eles se chamaram entre si pelo nome babilônico, pelo nome do sistema, mas muito pelo contrário, eles tiveram a firmeza de não abandonar os seus valores, de não abandonar aquilo que Deus tinha designado para eles, a fé deles, aquilo que eles acreditaram. Eles tiveram a firmeza, e eu acho que isso é tão fundamental, porque o próprio nome deles auxiliava a relembrar quem eles realmente são, que nos ajuda também a relembrar quem Deus realmente é em nós. Daniel significa Deus é meu juiz. Não era o imperador babilônico. Imagina que quando o Azarias chamava Daniel, o que estava na cabeça dele que salientava é que não era Nabucodonosor. Deus era o juiz. Ananias é o Deus da graça. Independente de todas as circunstâncias ruins, e se tem algo também que a gente pode tirar no livro de Daniel, é que coisas ruins acontecem para pessoas boas. Não acontece só coisa boa para pessoa boa. Acontecem coisas muito ruins para pessoas boas. E aconteceu com Daniel. Mas Ananias, que significa Deus da graça, talvez fosse um alento para eles se manterem firmes. Misael é, quem é o que Deus é? Não é essa estrutura desse império, não são essas paredes, não são esse jardim babilônico, não é esse imperador, não é nada. Ninguém é como o nosso Deus é. Isso eu acredito que estava sempre na essência do que eles vivenciavam e lutavam para se manter firmes diante daquele império, daquele sistema. Azarias, então, Deus é quem me ajuda. O que me mantém de pé não é o alimento do imperador, não é esse governo que manda no mundo inteiro. Não.
quem nos mantém de pé é Deus, porque é Ele quem nos ajuda. Olha que importância desses nomes. E eu acredito que, partindo disso, são valores que a gente deve ter também na nossa vida, entendermos que Deus é o juiz final desse mundo e é o nosso juiz. Que Deus é o Deus da graça, que vai nos sustentar mesmo nos momentos mais difíceis, num governo que tem valores completamente contrários àquilo que Ele prega. Mas ninguém é como o nosso Deus é. E é esse Deus, acima de qualquer possível Deus, com letra minúscula, que nos ajuda. Se nós também tivermos essa essência guardada dentro de nós, assim como era o nome deles, e a gente não tiver a disposição de brincar com isso, de mudar isso, de colocar em dúvida essa essência, eu acredito que a gente vai poder suportar o governo desse mundo tão difícil. O que eu realmente quero trazer para nós é que nós realmente precisamos a todo momento relembrar de quem nós somos e de quem nós somos em Deus. Não daquilo que o mundo nos diz que a gente deve ser, não daquilo que o mundo pede que a gente seja, mas daquilo que nós realmente somos em Deus, filhos dele. E estamos aqui para sermos semelhantes ao nosso primogênito, Cristo Jesus, né? Esse é o primeiro valor que a gente venha se manter firme na essência de quem Deus é e do que Deus é em nós. Que a gente não venha negociar isso com o mundo, com esse sistema babilônico, mas que a gente se mantenha firme no Espírito de Deus. Tenhamos firmeza naquilo que Deus diz que nós somos. E o segundo ponto, então, é a coragem, né? A coragem de pôr à prova um desejo do imperador, do rei, daquele que mandava em todo mundo naquele momento, né, conhecido, de não se render aos desejos, mas com muita graça, com muita sabedoria, muito discernimento, se impor, colocar à prova o desejo do superior. Eles disseram, mas em primeiro momento, não, nós não queremos comer isso, nos deixe com os vegetais. O chefe ficou com medo e eles falaram, faça uma experiência. Né? Foi isso que aconteceu e no fim eles eram mais fortes que todos, mais fortes e mais sábios depois de 10 dias que todos os outros. Que nós também venhamos a ter a coragem de não negociar os nossos valores. E isso é algo que eu tenho que aprender muito, principalmente nesses dias. Que quando o mundo nos diz que nós temos que trabalhar mais e abrir mão da nossa família, que a gente venha dizer, não preciso. Que quando o mundo me diz que eu tenho que ter mais dinheiro, que eu possa ter a coragem de dizer, não, Deus me basta. Quando o mundo diz que eu tenho que viver a minha vida em busca de status, que eu venha dizer, meu status maior é ser filho de Deus. Que eu tenha a coragem de viver o reino de Deus. Que eu tenha a coragem de viver no espírito desse Deus. E não no espírito daqueles que atuam na desobediência que reina nesse mundo. Que assim como Daniel e os seus amigos, nós também tenhamos a coragem de não negociar os nossos valores, mas de exercitar a nossa fé em Deus, sabendo que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai prover tudo aquilo que a gente precisa. Porque ao final de tudo, o que a gente vê no nosso capítulo 1 de Daniel, no versículo 21, vou até voltar, diz que, ao versículo 21, lá na última linha praticamente, 21, e Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Sírio. Nesse momento Daniel já tinha praticamente 80 anos de idade. Deus honrou a firmeza e a coragem desses rapazes e fez com que eles fossem também honrados naquele momento, naquilo que eles viviam e então pudessem crescer naquele lugar onde que estavam. Que a gente também tenha a certeza que o nosso crescimento, como está escrito, não seja baseado no desejo do mundo, naquilo que o mundo nos apresenta, mas que esteja baseado naquilo que Deus quer para nós. Que a nossa dependência esteja somente em Deus. E é isso que realmente nós temos que ter para viver num mundo que cada vez mais está destruído. Que a gente tenha firmeza de não negociar quem nós somos em Deus. E coragem para dizer não para o que o mundo nos oferece e dizer sim ao Espírito de Deus. Na certeza que assim como aconteceu com Daniel,
Deus também sempre nos honrará. Guarde a sua identidade. Esse é o nosso desafio. Que nós venhamos a guardar nossa identidade de quem nós somos em Cristo, que a gente não venha negociar isso com o mundo, mas que a gente tenha coragem para enfrentar todas as tentações desse mundo. E para finalizar, provavelmente você deve estar ao lado de alguém bem importante, significativo para ti. Faz essa pergunta para que a gente possa conversar sobre isso e ter esse desafio, sabe, próximo no nosso coração. O que é mais difícil para você? Ser firme ou corajoso? O que é mais difícil? Ser firme em manter a identidade de Cristo no seu dia a dia? Ou corajoso para negar as tentações que o mundo oferece? O que é mais difícil para você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Talvez você possa ser um suporte para essa pessoa no dia a dia, nas dificuldades que a gente vive. O que eu gostaria que ficasse claro para nós, por meio desse primeiro capítulo de Daniel, é que, assim como Daniel estava vivendo sobre um governo satânico que não provinha de Deus, nós também estamos imersos em um mundo com muita dificuldade e valores pregados que não provém de Deus. Da mesma forma que Daniel se manteve firme e corajoso para não negociar a sua identidade e não ceder ao conforto e às tentações daquele império babilônico, nós também precisamos nos manter firmes e corajosos para levar adiante os valores do governo de Deus. Para que a gente venha fazer diferença nesse governo que atua naqueles que desobedecem a Deus. Que a gente venha sempre manter então a coragem e a firmeza, sabendo que nada foge do controle de Deus e que no fim é dele que a gente precisa e nada mais que esse mundo pode nos oferecer. E sabemos que um dia seremos honrados quando estivermos na presença de Deus lá no céu. Vamos orar? Pai, obrigado porque a tua palavra ela é viva. A tua palavra, por mais que tenha sido escrito esse livro de Daniel há muito tempo atrás, nós continuamos a viver em um sistema que mais é exaltado os valores que não provêm de ti. Cada vez mais nós estamos cansados vivendo em um reino que procura tirar de nós, Deus, aquilo que é mais precioso, que é a tua imagem, que é os teus valores, que é aquilo que o Senhor deseja que este faça, que é a tua direção em nós. Nós que como igreja acreditamos que estamos aqui para sermos semelhantes a Cristo, estamos em um mundo que todo dia quer retirar de nós, Pai, essa semelhança de Cristo. Quer apagar de nós todos esses valores e construir em nós um novo homem ausente da necessidade de Ti, ó Deus. Mas, Pai, nós estamos aqui porque nós acreditamos que acima de qualquer Deus, qualquer governo, qualquer tentação, o Senhor reina, que o Teu reino é eterno e que nós estamos aqui como embaixadores da Tua vontade e do Teu reino nesse mundo. Pai, tem nos frustrado muito enxergar esse mundo em trevas, a cada dia mais profundo, em algo completamente escuro e distante de Ti. Ao ponto que muitas vezes a gente se pergunta, o que nós estamos fazendo aqui, Senhor? E nós precisamos de Ti, para nos mantermos firmes e corajosos, levando Tua palavra a um mundo que precisa da luz que provém de Ti. A um mundo que está mergulhado na escuridão e nas trevas do pecado. Um mundo que é repleto de filhos da desobediência. Um mundo que é repleto, Pai, de filosofias vãs e enganosas, como Tua palavra nos diz. Pai, nos auxilie, nos dá coragem, nos dá firmeza, nos dá sabedoria que Daniel e os seus amigos tiveram. Porque nós também, mesmo estando em um governo que prega valores completamente diferentes dos Teus, Senhor, nós venhamos a fazer a diferença. Venhamos a ser reconhecidos como pessoas que Te servem e que não estão dispostas a negociar os Teus valores. Pai, nos dá clareza para viver nesse mundo, porque nós precisamos disso. O mais fácil é nos transformarmos aos moldes do sistema do mundo. Por isso, Pai, nós precisamos do governo do Teu Espírito Santo em nós, para vencermos qualquer direção contrária à Tua vontade, Senhor.
Que ao longo dessa semana, Pai, Tu nos faça sermos firmes e corajosos para vivermos quem nós somos em Ti, totalmente dependentes em Ti, Senhor. E que Teu nome seja glorificado nesse reino de trevas, que o mundo possa conhecer a luz que Cristo é em nós, Pai. Nós oramos e agradecemos por aquilo que Teu Espírito Santo faz em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.